Fala galera, beleza? Professor França aqui na Sala do Saber, atendendo a um pedido de vocês. Nós fazemos assim, vocês pedem, a gente atende, né? Vocês pediram e a gente vai fazer uma aula sobre Afeganistão, beleza? A situação que está bem complexa lá nesse país e que vem de algum tempo já esse problema, beleza? Nós da sala queremos sempre o melhor para os nossos alunos, então acho interessante que você veja essa aula, legal? E para você que está chegando aqui pela primeira vez ou que ainda não curtiu a nossa página lá no Instagram, não esqueçam, sigam a sala lá nas redes sociais, ativa o sininho aí no YouTube e deixa aquele joinha já pra gente que fortalece a firma aí, beleza? Então, gente, nós vamos ter aí o Afeganistão como um país extremamente importante para nós neste momento. E já está aí, ó, nos quesitos geopolíticos há muito tempo, tá? Então é interessante que a gente entenda o que está acontecendo no Afeganistão, beleza? Galera, eu sou de história, vocês sabem muito bem que eu vou puxar sempre a sardinha pro meu lado e vai ser sempre assim, tá? Então é o seguinte, galera, o que a gente tem que lembrar? O Afeganistão, ele é um país, uma região que, historicamente, né, foi de resistência, tá? Ele sempre foi de resistência. Galera, desde o século XIX, os caras estão acostumados a resistir a este conceito, beleza? A gente vai ter este ponto aparecendo, legal? Bom, galera, então pensem o seguinte, nós temos ali uma região que também é uma região de passagem, tá? É uma região que passa muita gente, tá? Que já passou muita gente. E é interessante para entender que a gente tem vários grupos étnicos ali interessantes, beleza? Por que também é interessante? Lembra dessa fala que eu estou dizendo para vocês. É uma região de passagem. O Talibã aproveitou-se muito bem dessa ideia, beleza? Esses caras que estão lá hoje, percebam, o Afeganistão, ele tem fronteira com vários países. Eu não sei nem se vocês sabem, mas ele tem fronteira com a China, beleza? Ele tem uma tripinha de terra que vai até a China ali. Ele tem também com o Paquistão, ele vai ter com o Irã, ele vai ter com o Turcomenistão, tá? Todos esses países ele está fazendo fronteira. Então ele faz fronteira com muitos países. Isso é importante para a gente, beleza? Bom, mas para a gente entender o rolo que está acontecendo hoje, vamos voltar aqui um pouquinho, só rapidinho, para lembrar da década, tá, de 70, onde vai acontecer a Guerra do Afeganistão, ou seja, aquela guerra de 1979 a 1989. Gente, década de 70 para o Afeganistão foi tenso, velho. 4 golpes em menos de 10 anos. 73 caiu a monarquia, 78 vai ter outro golpe, 79 nós vamos ter 2 golpes, beleza? Vai ser uma coisa louca, beleza? E aqui vai entrar num contexto que nos interessa bastante, que é a invasão soviética. Galera, lembrem-se do seguinte, tá? Nós vamos ter essa invasão soviética aqui, tá? Acontecendo neste período, porque nós tínhamos um partido, que era o Partido Democrático do Povo Afegão, ou PDPA, beleza? E esse partido, ele tinha tendência socialista, só que ele brigou entre ele. Ele tinha dois grupos ali, um mais radical, um menos radical, que acabaram brigando entre si, tudo bem? E aí o que acontece? Você vai ter um grupo mais fundamentalista entrando nessa briga depois que os socialistas entraram no poder. Como assim, França? Então, ó, você vai ter uma briga entre os socialistas do Partido aí Democrático do Povo Afegão, né, do povo do Afeganistão, e um grupo que era mais ligado ao islamismo, tudo bem? E é importante a gente falar dessa questão, porque o islamismo está muito forte no Afeganistão. Mas cuidado, como é interesse da gente, vocês saberem,
não era só o islamismo que existia dentro do Afeganistão. Depois de algum tempo de presença do islamismo, você acabou eliminando outras religiões, como o budismo. Existia budismo dentro do Afeganistão. Mas vamos lá. Por que diabos, então, o pessoal da União Soviética invadiu o Afeganistão? Porque ele não confiava no último líder que tinha entrado, que era socialista. Beleza? França, como assim? Que rolo? É um rolo enorme. Os caras estão brigando entre os socialistas. Tem um grupo aqui mais ligado a um fundamentalismo islâmico e eles vão acabar gerando a invasão da União Soviética. Por quê? Porque nós estamos no contexto da Guerra Fria, velho. E aí os Estados Unidos estavam só observando, interessado em tirar essa presença socialista. E aí o que eles vão incentivar aí? Eles vão incentivar os mujahidins, beleza? Mujahidins, que são grupos islâmicos que vão lutar contra a invasão soviética. Tudo bem? Esse grupo era a galera que vivia já na parte das montanhas, na parte da guerrilha. Eles já sabiam fazer a guerrilha. Tanto que a União Soviética vai se ferrar neste contexto aí, beleza? Então vai acontecer da União Soviética se dar muito mal, beleza? 10 anos de guerra. Nos 6 primeiros anos, eles já perceberam que a coisa não ia andar, beleza? Tanto que em 1985, quando entra no poder da União Soviética o então primeiro-ministro do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, ele fala assim, tá na hora da gente tirar a União Soviética dessa guerra, porque não vai dar. Bom, o que acontece? O pessoal da União Soviética vai tirar os exércitos até 1989. França, e aí? E aí, meus caros, que vai acontecer uma coisa extremamente complexa, porque vai assumir um presidente ainda daquele partido de características socialistas, beleza? A gente vai ter um grupo ali ainda ligado ao socialismo, beleza? Só que ele não vai durar. Beleza? Ele não vai durar porque o Talibã vai aparecer nesse momento aí da história. Legal? Então vamos lá, gente. Eu precisava falar sobre a invasão soviética porque, basicamente, nós temos a origem do Talibã aí neste conceito. Tudo bem? Então vamos lá. Quem é o Talibã? Beleza? Talibã. Eles são um grupo, tá, de um desses grupos, dos Pachans, que é um grupo etnolinguístico que eles têm lá dentro, beleza? Que é bem grande, e que o Talibã veio para defender esses interesses desse grupo, tá? Então eles são Talibã, que significa estudante, beleza? Oficialmente, este grupo foi criado em 1994, beleza? 1994. E aqui a gente tem que falar uma coisa muito importante sobre o Talibã, beleza? Qual que é a grande sacada que a gente vai ter do Talibã? O Talibã, eles são como eu posso dizer, um grupo extremamente fundamentalista, beleza? Eles pregam a ideia da implantação da Sharia, beleza? Gente, todo o grupo islâmico, todo lugar que você tiver aí islâmicos, você vai ter a Sharia, né? Que eles falam S-H-R-I-A, tá? Que vai ser o quê? Vai ser aquela ideia de um comportamento islâmico, né? Eles analisam como implantar as leis islâmicas, né? Só que a tendência é o quê? É interpretativa. Essas leis são interpretativas. Só que no Afeganistão, estas leis são extremamente complicadas e complexas durante o governo do Talibã. Eu estou me adiantando, mas já estou falando para vocês essa ideia, tá? Eles querem implantar essa Sharia. Tanto é que nós vamos ter esse grupo Talibã falando agora. Semana passada, a gente está aí no começo das invasões deles, falando, eu vou implantar esse regime. E o grande medo é esse, tá? Esse é um dos grandes medos, mas eu já chego aí, beleza? Então eles são fundamentalistas.
França, mas isso é uma coisa ruim? Cara, o problema é que para algumas pessoas vai ser muito complicado, complexo. Para a estrutura da sociedade do Afeganistão vai ser muito complicado. Beleza? Bom, e a gente vai ter aí então o Talibã aparecendo em 94. Eles chegam ao poder do Afeganistão em 96. Beleza? Eles vão ficar aí até 2001, tá? E o líder Mohammad Omar, beleza? Mohammad Omar, que só vai morrer em 2013 depois deste ponto, beleza? Então o Talibã está apresentado para vocês. É um grupo fundamentalista que assumiu o poder do Afeganistão, tá? Eles são um grupo fundamentalista que assumiu o Afeganistão. Não é um grupo terrorista. É o líder político do Afeganistão. Ah, eles protegem os terroristas. Com certeza, mas cuidado. Não é essa a ideia que nos interessa aqui agora. Beleza? Legal. Gente, quem que nós vamos ter também para entrar nessa história que nos interessa? A Al-Qaeda. Al-Qaeda. Beleza? Que significa, tá? A base, tá? Basicamente. Ó, trocadilho do carilho, hein? Pessoal, nós temos aí a Al-Qaeda surgindo no final da década de 80. Beleza? Final da década de 80. Tem alguns que falam 88, outros que falam 89. Preferimos colocar nessa ideia. Gente, quem é o líder da Al-Qaeda? O líder da Al-Qaeda é um jovem rico, né, filho de grande dono de postos de petróleos da Arábia, né, Osama Bin Laden. Beleza? Esse nome é muito importante. Beleza? Meus caros, a Al-Qaeda, ela acabou sendo um grupo que se juntou ao Talibã. Beleza? O Talibã, ele vai ser formado por aqueles mujahidins que a gente falou anteriormente, aqueles grupos que lutaram contra a União Soviética. A Al-Qaeda também vai ter, mas inicialmente você vai ter a Al-Qaeda mais do Sudão, beleza? Tanto que eles vão ser expulsos do Sudão em 96. Em 96 eles vão para o Afeganistão, mesma época que o Talibã está assumindo o poder. Mas vamos entender o seguinte, o que acontece? A Al-Qaeda, ela vai basicamente chegar e começa a fazer uma série de atentados. Só que atenção, isso daí é uma coisa interessante para vocês. Osama Bin Laden tinha um ódio dos Estados Unidos muito complexo, se a gente for pensar, né? Interessante. Esses caras do Talibã e da Al-Qaeda, que estão ali no Afeganistão, eles todos foram treinados pela CIA dos Estados Unidos para lutar contra o pessoal da União Soviética. Beleza? Então lembrem-se disso, teve treinamento aí. Inclusive Osama Bin Laden também teria passado por esse treinamento da CIA e por isso que foi tão difícil de encontrá-lo, mas a gente já chega nesse ponto. O que acontece? O Osama Bin Laden, ele vai ficar com ódio dos Estados Unidos, principalmente a partir da Guerra do Golfo, em 1991, quando os Estados Unidos vai entrar na região do Golfo e vai basicamente fazer o quê? Vai dominar aquela região e muitos árabes se sentiram, como eu posso dizer, insatisfeitos com essa dominação americana, tudo bem? E a Al-Qaeda começa a dizer que os Estados Unidos está afetando ali os direitos do povo árabe e do islamismo como um todo. E colocam os Estados Unidos como uma grande ameaça do Ocidente. Só que percebam, o Talibã vai comprar essa questão. O Talibã também vai ter essa questão de defender algumas ideias fundamentalistas nesse sentido, tudo bem? E contra o Ocidente. E quem representa melhor o Ocidente? Os Estados Unidos. Beleza? Então você vai ter esta rixa surgindo neste contexto. Beleza? Então, gente, esta é a primeira questão que nós temos que falar. Quando Osama Bin Laden criou a Al-Qaeda, ele já vai bolando, então, os planos para atacar os Estados Unidos, né? 93,
Nós tivemos ali o primeiro ataque ao World Trade Center, beleza? Já teve um ataque ao World Trade Center, que depois, infelizmente, vai ser atingido aí pelos aviões, né? Que a gente vai ter no 11 de setembro de 2001. Legal? Bacana? Tá. Nós vamos ter atentados a navios no Iêmen, tá? Nós vamos ter atentados à região da Tanzânia, do Quênia, onde tinham embaixadas americanas, e até o 11 de setembro. Essa é uma data que nos interessa bastante, beleza? 11/9/2001. Esse daqui é o atentado, tá? Atentado às Torres Gêmeas. Beleza? Bom, quando rola esse atentado, o Osama Bin Laden logo aparece como o cara que mandou fazer, e a Al-Qaeda como o grupo que mandou. E a Al-Qaeda, gente, é um grupo extremamente complexo de você cuidar, de saber o que eles vão fazer, porque eles são divididos em células bem definidas aí, tá? Então, tanto que você teve 4 aviões roubados, né? E você não tinha interligação entre eles, entre essas questões. Tudo bem? Então, essa vai ser a causa para o início do conflito que está até hoje no Afeganistão. Vocês estão entendendo o rolo? Olha de onde vem a questão. Tudo bem? A gente está falando sobre uma série de pontos. Legal. Gente, em outubro, tá? Outubro de 2001, o então presidente George W. Bush dá um ultimato para os afegãos. Entreguem o Osama Bin Laden. A gente sabe que ele está aí. E o Talibã falou, ele está sob nossa proteção, ele vai ficar aqui. Beleza? Então, gente, outubro, os Estados Unidos começam, tá? O que a gente chama da guerra do Afeganistão. Beleza? Gente, essa guerra vai ser disparada, então, neste contexto, nesta briga com os Estados Unidos e o Talibã, né? Porque o Talibã controlava a região, então, do Afeganistão. Beleza? Então, gente, o que acontece? Nós teremos o Afeganistão sendo invadido, beleza? Pessoal, isso é uma das primeiras atitudes que nós vamos ter da chamada doutrina Bush, beleza? O Bush não vai invadir só o Afeganistão. Em 2003, ele invade o Iraque também, beleza? Fato, de boa, tranquilo. Gente, o Afeganistão não tinha capacidade para suportar a invasão dos Estados Unidos. Logo que eles invadem a região, não vai ser só os Estados Unidos, tá? Vai chegar a ter, galera, mais de 40 países dentro do Afeganistão durante toda a guerra, tá? Porque vai ter força da ONU, vai ter grupos do Afeganistão que vão entrar para o lado dos Estados Unidos. Você vai ter uma série de coisas aí acontecendo. Porém, vamos lá entender o seguinte, tá? A guerra do Afeganistão vai até hoje por quê? Então agora que a coisa pega. É agora que vocês vão entender o rolo todo que está acontecendo hoje, neste momento. Aproveita se está gostando, dá um like, deixa aquele joinha esperto aí pra gente, beleza? Seguinte, o que vai acontecer? Nós teremos os Estados Unidos dizendo, nós só vamos sair daqui a hora que pegar o Osama Bin Laden, beleza? Legal. Gente, em 2009, nós vamos chegar ao ápice da quantidade de soldados, do número, né, de soldados americanos em solo afegão, né? Então, gente, em 2009, você vai ter a entrada pesada de tropas americanas. Então, 2009, 2010, 2011, tá? 2011, o que acontece? Então aqui, ó,
nós temos uma forte entrada de tropas. Beleza? Tropas americanas. Já no governo de Barack Obama, perdão. É tanto nome assim, né? Parecido? Americanas. Tá? Seguinte. Foi uma resistência que o Talibã fez, beleza? Eu tenho um amigo que lutou neste conflito e ele fala que em 2005 a coisa estava muito complicada lá. A coisa estava muito apertada, tá? E que eles conseguiram finalmente dar uma baixada e depois ele foi e voltou e a coisa ainda estava muito complicada. Em 2009, então, eles vão mandar mais soldados em busca do Osama Bin Laden, beleza? Então, gente, o que acontece? Em 2011, nós vamos ter a morte de Osama, tá? Bin Laden. Senhores, e aí, o que acontece? Foi achado no Afeganistão? Não. Ele foi achado numa casa no Paquistão. Beleza? Nossa, deu um monte de rolo. Osama Bin Laden, ele apareceu em um monte de lugares. A foto do Barack Obama, vendo os SEALs americanos invadindo a casa. Teve vídeos que mostraram, tá, a cena. Ele estava do lado de uma base militar paquistanesa. Teve todo esse rolo aí por trás. Tudo bem? Nós tivemos todo esse rolo aí por trás, beleza? Então, o que acontece? Quando o Osama é morto, acabou aquela importância das tropas americanas estarem no governo do Afeganistão, lá no Afeganistão. Eles têm que fazer a transição pacífica, que eles falam, tudo bem? Eles vão colocar um presidente aí para administrar o Afeganistão, beleza? Então, percebam, 2011 é a morte do Osama Bin Laden. Só que, gente, vai ficar só nisso? Não. É também o momento do início da retirada do grande contingente de tropas americanas que a gente vai ter. Então, aqui em 2011, você vai ter essa retirada, o começo dessa retirada. Beleza? Então já coloca aí neste conceito para vocês, tá? Das tropas. Beleza? Legal. Engraçado que o nome deste movimento que os Estados Unidos está fazendo no Afeganistão, dessa guerra, ela é liberdade duradoura, né? E os caras foram longe aí para ser duradoura. Gente, legal. 2011. Barack Obama, então, se compromete a fazer uma retirada, tá? Em 2016, beleza? Uma retirada em 2016. Só que aí o Barack Obama não tira, não fez. Existe uma pressão americana muito grande para tirar os Estados Unidos dessa guerra. Todos os presidentes que foram passando, eles acabaram enfrentando essa resistência. Tudo bem? Então, você vai ter o Barack Obama dizendo, vou tirar em 2016. Não tira, beleza? Ele não tira. Por quê? Ele vai dizer que ainda não era a hora. Muitos analistas vão dizer que é porque os soviéticos, perdão, já não são mais soviéticos, os russos estariam dando ajuda aos talibãs, beleza? A galera dos talibãs. E agora que vem o que interessa de verdade para vocês. Gente, o que está acontecendo lá no Afeganistão, beleza? O que está acontecendo neste ponto do Afeganistão? Donald Trump, o então presidente americano, em 2020, beleza? O Donald Trump, em 2020, ele vai fazer o quê? Ele vai assinar um tratado
tá? Em 2020, chamado Tratado de Doha, beleza? Tratado de Doha. Legal. Esse Tratado de Doha, em 2020, maio de 2020, foi entre os Estados Unidos e o Talibã. E aí, galera? E aí o que vai acontecer? Agora que a coisa engrossa. O Donald Trump disse: vamos tirar as tropas a partir de 1º de maio de 2021. Beleza? Não importa o que aconteça nas eleições, nós vamos tirar as tropas em 2021. Galera, e aí o que acontece? Todo mundo ficou naquela tensão. Por quê? Qual que foi a contraproposta que o Talibã ofereceu para os Estados Unidos? O Talibã vai chegar e falar assim, ó, se vocês tirarem as tropas, a gente se compromete a não permitir que o território aqui do Afeganistão seja utilizado, tá, por grupos terroristas, tá, para atacar os Estados Unidos. Bonito, ele fez uma coisa para os Estados Unidos, beleza? Ele fez uma coisa para os Estados Unidos. Legal? Então, gente, o que vai acontecer? Os Estados Unidos estão muito belo e pleno com a ideia. Só que ninguém acredita no Talibã, beleza? Porque durante o governo deles de 5 anos, eles foram extremamente cruéis, tudo bem? Gente, existe sinceramente um temor na vida das pessoas ali, tá? Por isso que você está vendo esses vídeos terríveis que estão rolando aí na internet. Percebam o seguinte, gente, a Sharia que eu falei lá atrás, que é uma característica aí deste Afeganistão governado pelos pelos talibãs, ele acaba sendo extremamente cruel, beleza? Eles vão dizer o seguinte, as mulheres vão ter um papel fundamental nessa nova sociedade. Bacana, legal, interessante, né? Só que, gente, se você pegar o governo deles, de 5 anos que eles tiveram lá atrás, que a gente explicou aqui para vocês, não foi assim. Nós tínhamos no Afeganistão uma liberdade para as mulheres, tá? Até a década de 70, até durante o período de guerras, mesmo durante o início dos anos 90, uma liberdade para as mulheres, tudo bem? Elas não precisavam usar a burca, usavam no máximo um lenço, né? Na cabeça, e era o suficiente, tá? Mas quando o Talibã assumiu, a coisa alterou-se totalmente, a ponto de você não ter as mulheres mais participando da faculdade, das universidades, elas não tinham liberdades para ir trabalhar, elas não poderiam sair de casa sem autorização, beleza? Então elas viviam num sistema extremamente complexo. Há, inclusive, grupos, né, que vieram para o Brasil fugido do Talibã, ali durante a guerra de 2001, no começo, 2001, 2002, que elas dizem até hoje, eu prefiro morrer do que voltar para o Afeganistão. Então, gente, a mulherada prefere morrer do que voltar para lá. Olha o absurdo que vai ser esse negócio. Olha o absurdo. Então, elas têm medo, elas têm receio, mesmo eles dizendo isso. Só que todo mundo diz que o Talibã não é confiável, tá? Tanto, gente, que dentro desse Tratado de Doha, a gente tem uma série de problemas aí, tá? Por quê? A partir do momento que os Estados Unidos começou a retirar as tropas em maio deste ano, já sobre o governo de Joe Biden, tá? E percebam, gente, nós passamos por um governo republicano e começou a guerra, o George W. Bush, um governo democrata, que é do Barack Obama, beleza? Um governo republicano do Donald Trump, e agora a gente está num governo democrata. O Donald Trump é republicano, o Joe Biden é democrata. E tá na mesma, entendeu? Toma cuidado com esse conceito.
Porque os presidentes americanos acabam tentando pensar só no bem dos Estados Unidos. E não está muito certo. Então o Joe Biden falou, eu vou tirar as tropas, eu vou garantir que o acordo seja seguido a ferro e fogo. Beleza? Então eu vou seguir nesse ponto. Cara, pensa o seguinte, 1º de maio começa a retirada das tropas. 1º de maio o Talibã começa a tomar cidades no Afeganistão. O presidente interino que estava no Afeganistão fugiu, beleza? Porque as tropas americanas estavam saindo, beleza? Então você não tem nenhum governo. Um governo que tinha sido estabelecido ali. Você tem as cidades caindo muito rápido ao Talibã, tá? França, como é que esses caras estão ganhando dinheiro tão rápido? Como é que eles conseguiram se armar tão rápido? Como é que eles conseguiram se reerguer tão rápido? Pode mandar as perguntas aí, viu, pessoal? Você que está assistindo, qualquer dúvida, manda aí que a gente responde, beleza? Às vezes vocês estão com dúvida, eu estou elaborando aqui perguntas, tá? Mas pode perguntar aí que a gente responde depois. E não esquece do joinha, beleza? Se está gostando, também não esquece de acompanhar lá a sala nas redes sociais, beleza? Então, gente, nós vamos ter, vocês vão pensar assim, pô, mas de onde os caras estão tirando tanto dinheiro? Eles estão tirando muito dinheiro. Lembra que eu falei que o Afeganistão é uma zona que tem contato com vários países? Então, é uma zona de passagem. O Talibã criou uma série de pedágios, beleza? Eles criaram uma série de pedágios. França, então, isso quer dizer que os caras estão ganhando dinheiro no pedágio? Sim, se pedágio normal já ganha um monte de dinheiro, imagina pedágio ilegal, tudo bem? Então eles vão arrecadar muita grana disso daí, tá? Então, gente, e essa história do pedágio, nós vamos ter muito forte esse pedágio, auxiliando aquela história do pessoal estar correndo para os aeroportos. Aquelas cenas terríveis que a gente está vendo da galera se jogando filhos para o exército americano dentro de bases, dentro de aeroportos, é o desespero que eles não conseguem passar pela fronteira física, a fronteira seca, porque o Talibã está controlando já essa região, beleza? Então, a coisa está nesse nível. Tá? E o pior, 1º de setembro o Talibã já falou, nós vamos fechar os aeroportos, principalmente o de Cabul, que é a capital do Afeganistão. Tudo bem? Então, vejam, eles estão preparando tudo para dominar ali o Afeganistão. E o legal é que no Tratado de Doha eles falaram que iam ter um acordo pacífico entre o governo interino e o Talibã. Então o Talibã está dominando tudo, certo? Então, gente, qual que é a situação? Os Estados Unidos estão retirando as tropas e está acontecendo todas essas atrocidades. Beleza? Mas, galera, qual que é a esperança? Tá? Enquanto a gente está falando aqui, está rolando um acordo, uma reunião do G7, beleza? Onde você vai ter os países mais ricos do mundo, né, falando, inclusive o Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, vai pedir para que a galera não saia do Afeganistão e que auxilie ali aquela galera. Só que o Joe Biden tem se mostrado irredutível nessa questão de tirar as tropas do exército americano do Afeganistão. Beleza? Tanto é verdade, gente, que ele está muito mal nas pesquisas sobre se ele foi bom ao fazer essa retirada do Afeganistão. Tudo bem? 74% dos americanos disseram que a retirada foi mal feita. Está sendo mal feita. Beleza? Então, tem todas essas questões aparecendo aí, tá? É possível que os Estados Unidos não retirem? Pode ser, tá? Pode ser. Mas, gente, a questão é, a situação para o povo está terrível. As ruas do Afeganistão
estão cheias de tropas talibãs que estão resistindo a essas questões. Então, existe uma tensão muito grande, muito grande. E aí, de novo, a volta das leis extremistas são extremamente complexas. De novo, vou usar o exemplo do meu amigo que lutou lá. Ele disse que um dia, ele foi lutar pela Espanha, tá? Só para vocês saberem, o Ricardo. Ele disse que eles estavam de patrulha e, de repente, eles saíram e viram uma mulher. A mulher tirou aqui a máscara, né, da burca, e aí eles viram. Ele falou, Tiagão, a mulher era linda. Só que a hora que eles voltaram, eles perceberam que tinha um corpo estendido, tá, na árvore, porque tinha sido apedrejado. Tinham visto que ela tinha mostrado o rosto, tudo bem? E apedrejaram ela, tá? Então, você tem algumas leis extremamente duras. E é isso que a galera está tentando fugir. Inclusive saiu essa semana que tinha um ex-guarda-costas que trabalhou para os Estados Unidos neste momento que os Estados Unidos estavam ali no Afeganistão, que ele tinha $7.000 no bolso. Numa sacola, perdão, com os documentos. E ele ia fugindo. Só que ele perdeu esse dinheiro, tá? Porque, e por que esse dinheiro, né? O dinheiro era para ele passar por uma fronteira seca, caso ele não conseguisse pegar um avião. E até hoje ele não, desde domingo ele está tentando, né, sair do Afeganistão e não tem conseguido. Então, gente, existe um medo muito grande da volta do Talibã. Existe um receio muito grande do Talibã. E aí vocês vão falar assim, França, mas se a galera tem medo, por que não resiste? Porque a maioria dos líderes das cidades afegãs que estão sendo invadidas pelo Talibã, eles estão sendo comprados. Eles estão fugindo porque estão sendo comprados. Então é por isso que eles estão conquistando tão rápido também as cidades. Então tem essa. Eles estão recebendo grana e estão, fugindo. Tá? Existem alguns pontos de resistência, mas não são tantos pontos de resistência assim, para você ter uma forma de evitar um conflito maior. Beleza? Então, gente, esse é o parâmetro que a gente está tendo. França, e as forças internacionais? A Rússia diz, junto com a China, que dá para ter um acordo. O Talibã falou que ia ser bonzinho. Estados Unidos está lavando as mãos. E o G7, como eu disse para vocês, está se encontrando nesse momento aí para ver o que faz com essa crise. Beleza? Mas vamos aguardar aí mais capítulos dessa questão que infelizmente sempre pesa para o lado do povo. Beleza? Então era isso, gente. Se quiserem mais desses vídeos, deixa um like aí e assinem a página da sala e curtam aí pra gente. Beleza? Era isso. Abraço e até a próxima. Tchau!